verdade, essa é uma atividade bastante importante para nós. O Núcleo de Apoio ao Vestibulando, para nós, é um esforço da instituição em auxiliar na preparação de vocês, para que vocês estejam conosco a partir de fevereiro, né? Que é quando começam as aulas. Essa é uma instituição muito acolhedora, vocês vão aprender um pouco sobre ela hoje, sobre os nossos valores, sobre tipo de prova. Vocês vão ouvir hoje depoimentos de pessoas que fizeram a prova, e aí, a partir disso, vocês também vão tirando as suas conclusões, identificando quais são as dúvidas. Mas o mais importante, nessas atividades online, vocês têm toda a chance de tirar suas dúvidas no tempo em que vocês as têm. Todos que estão aqui estão disponíveis para responder vocês a qualquer momento. E se em algum momento alguém tiver uma dúvida, a gente vai respondendo por e-mail ou também pelo grupo do WhatsApp que eu estou. Então, sejam bem-vindos à Faculdade de Engenheiro Salvador Arena, uma instituição acolhedora que é mantida pela Fundação Salvador Arena, e eu vou começar falando quem são as pessoas que irão trabalhar com vocês a partir de hoje no NAVE, tá? E qual é o nosso objetivo. Antes de tudo isso, eu quero falar sobre algumas questões que estão aparecendo nos grupos do WhatsApp. Posso, Bia? Fique à vontade, Pro. Na verdade, algumas pessoas ficam muito preocupadas. Quanto é a mensalidade? A mensalidade é gratuita só para quem é de vaga social? Como funciona? Na verdade, tudo nessa instituição é gratuito para todos. Não há nenhum tipo de comercialização de mensalidade para ninguém. Ninguém de vaga social, ninguém de vaga geral. Isso é muito importante. E uma coisa muito importante também é que quem entra de vaga social, que tem que comprovar que tem aquela renda per capita familiar, não precisa continuar com essa renda para o resto da vida, muito pelo contrário. Nós queremos que vocês fiquem ricos, muito bem de vida, com muitas oportunidades. Isso é somente para entrada. Depois tem o núcleo de apoio desculpa, a carreiras, que busca estágio para vocês, oportunidades efetivas. Então, é muito importante que vocês saibam que essa é uma instituição de oportunidades, que tem a missão de transformar a vida das pessoas. É totalmente gratuito, os meninos vão falar sobre alimentação, como funcionam, mas eu estou aqui só para dar as boas-vindas e para dizer que quem comanda esse projeto são os nossos alunos veteranos. Esse é um projeto de alunos veteranos e são eles que vão falar com vocês todo o tempo. Eles estão aqui na minha sala, alguns, a Bia está na casa dela, mas ó, vou virando aqui, ó. Falem oi aí, meninos. Tudo bem? Estão vendo? Então, hoje são essas 4 pessoas, esses 4 alunos veteranos que se prepararam para falar com vocês e vão também passar os próximos passos e as próximas atividades do NAVE. Mas o cronograma de live já está lá no site da faculdade, no link do NAVE, tá bom? Então, um beijo, boa atividade e perguntem, tirem todas as dúvidas, tá certo? Está sendo gravado, viu, gente? Então, pela LGPD, vocês têm ciência de que está sendo gravado, e se tem alguém que tem alguma coisa contra essa gravação, por favor, coloque no chat para que a gente tenha ciência. Tudo bem? Então, meninos, por favor, se apresentem, falem o que vocês fazem aqui na instituição e tirem todas as dúvidas desses candidatos incríveis, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, Pro. Bom, gente, boa noite. Vou começar aqui apresentando. Eu sou a Bia, sou de C5. Vou puxar o NAVE esse semestre com vocês, mas hoje a gente tem mais 3 convidados muito especiais. Fê, quer puxar aí? Pode deixar que eu puxo sim, Bia. Eu sou o Felipe, eu sou de EC6, já estou um tempo por aqui já, só tenho a elogiar a faculdade. E eu tô com mais 2 pessoas aqui comigo, mais 2 alunos que também passaram para a faculdade usando o Nave. Então eu peço que, por gentileza, vocês se apresentem.
Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu sou o Tá um Gustavo. pouquinho baixo. Oi? Eu sou o Tá um pouquinho Gustavo. baixo. Eu sou de EC2 e eu estou nessa instituição há mais tempo do que a faculdade, né? Porque eu vim do ensino médio e eu conheço muito bem essa instituição e ela mudou assim minha vida. Ela é tudo de bom, sabe? Assim, dispõe sem esforços algum, infraestrutura, estudo, tudo que vocês imaginarem, essa instituição dá para vocês. E é isso, eu estou aqui para acompanhar vocês também. Oi, gente, boa noite. Sou a Mariana, estão me ouvindo? Tá certo? Então, sou a Mariana. Eu entrei na instituição há 4 anos, também no ensino médio. Estou há um ano na faculdade. Também passei por todo esse processo e conheci o Nave, né? Ele me ajudou muito, principalmente para resolução de provas. Mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Estou aqui, o que precisarem é só chamar. Obrigado, gente. Agora, eu acho que é bom a gente começar com a nossa apresentação. Então, a Bia, se puder, por gentileza, mostrar os slides para a gente já inicia falando um pouquinho mais sobre a nossa instituição. Vou compartilhar aqui só um momentinho, gente. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza, então. Ih, ele não deixa eu passar o slide. Ah, deixa agora. Gente, vocês estão conseguindo me escutar ou não? Sim, tá perfeito. Então tá bom. Você quer começar? Claro, começa assim, estava só respondendo o chat, que já estamos com algumas dúvidas. O pessoal que está tendo dúvida, eu já vou explicar um pouquinho mais de o que significa o EC6 que a gente falou, Engenharia da Computação, que é um dos nossos cursos que temos aqui. Então, não é só disso que tem, é que acabou que aqui, nesse momento, só tem alunos de Engenharia da Computação, tá? Então, por isso DC6. Eu sou do sexto semestre e os nossos dois outros alunos também são do segundo semestre, então eles são EC2. Ah, Começando falando um pouquinho mais sobre a nossa faculdade. Temos o que é destaque, com certeza, é o ensino gratuito, que é muito difícil de você alcançar, de você conseguir. E é muito bom para o pessoal que é estudante também, porque ninguém merece ter que pagar para estudar. Ter que pagar para estudar é um absurdo, o ensino tem que ser gratuito mesmo. Então, isso daqui é uma oportunidade absurda que temos. Uma infraestrutura diferenciada. Eu espero que a gente consiga marcar alguma coisa presencialmente aqui para vocês verem o quão legal é essa instituição. Aqui é muito bonito. Aqui tem um conjunto aquático que é assim fenomenal. É coisa que você não acha em outra instituição. Isso assim brilha os olhos de quem chega. Se tudo der certo, se a gente atingir um bom volume de pessoas, a gente consegue até, quem sabe, fechar alguma coisa no teatro daqui, que é algo, assim, é fenomenal. O teatro daqui é teatro que tem show, assim, é uma infraestrutura top. Temos o NAC, que é o Núcleo de Apoio à Carreira, que é muito importante para quem é aluno, é quem a gente vai pedir socorro quando a gente quer uma orientação sobre currículo. Eu mesmo já fiz isso. Quando a gente quer. Também tem as divulgações de vagas que a gente recebe por e-mail. Então, a gente faz de tudo para ter o aluno inserido no mercado. E isso é muito importante para a instituição e para o aluno também, porque é uma oportunidade de crescimento, né? Nossa primeira oportunidade no mercado de trabalho, geralmente. Então, é algo incrível, assim, que também é diferencial da faculdade. Transformação social, isso é mais um tópico que é diferencial da faculdade, que a gente preza muito pelo social, então
por exemplo, alunos que precisam de óculos para estudar, aqui dentro tem auxílio para isso. Ah, aqui dentro também tem serviço odontológico, que para as pessoas que são de baixa renda. Então, tem um comprometimento social também, porque a ideia é que seja estudo para todo mundo, gratuito para todo mundo que passar na prova, claro, mas para todo mundo, sabe? Então, é assim, fenomenal da parte da faculdade. Cursos todos reconhecidos pelo MEC, temos notas ótimas no MEC, então até convido vocês a olharem também, a pesquisarem, porque é mais um diferencial se a gente pensa nos critérios de avaliação que tem que passar para vir aqui no MEC, a gente recebe as pessoas do MEC aqui para fazer visita, mobiliza toda a faculdade, então é um baita esforço que a gente tem todas as vezes para a gente conseguir ser bem avaliado pelo MEC, para eles nos manterem em referência. Então, o diferencial também é algo incrível. Apoio acadêmico, que não, acho que está bem explicado no nome. Apoio acadêmico vai te dar todos os apoios que você precisar nessa relação. O serviço social, acabei falando junto com a transformação social, e que uma coisa acaba puxando a outra. E algo que também é muito legal daqui, que eu acho que é difícil você encontrar em outras faculdades, que é o apoio cultural e aos esportes, porque aqui, por exemplo, a gente tem um campo de futebol gigantesco, assim, muito, muito grande. Então, que também é feito aqui para alunos, então os alunos vão se inscrever na atividade, tem um sorteio e a gente consegue trazer vocês para praticarem esportes aqui dentro. Tem a natação, que eu falei, acabei falando do conjunto aquático também, que é incrível. A natação é muito legal, assim, tem muita gente que gosta, é muito concorrido, então, e é espetacular que a gente consiga trazer isso para os alunos. Então, e também tem para as pessoas que gostam de tocar instrumentos, a gente tem a banda Som da Casa, que também é incrível, que faz vários shows aqui pra gente, que é só para alunos, de alunos para alunos, que é incrível que a gente venha um dia para ver show aqui, eu acho muito legal. Tem um valor cultural muito grande a gente ter acesso a esse tipo de coisa. Então, é fenomenal da parte da faculdade. E convido vocês também a ver o nosso vídeo institucional, que é muito bacana, tá muito legal. Então, deem uma passadinha, deem uma olhada, tá bom? Agora eu vou A passar gente para a deixa o Bia. link depois aí no chat, tá, gente? Sim, sim, com certeza. Agora eu vou passar para a Bia para ela falar um pouquinho do nosso fundador, é isso, Bia? Exatamente. Bom, gente, toda essa estrutura, toda essa fundação, ela começou por alguém que acreditou na educação. Então, o nosso fundador, o Salvador Arena, ele nasceu dia 12 de janeiro de 1915 em Trípoli, na Líbia, e ele veio para o Brasil ainda pequeno, com 5 anos. Então, no começo, a família dele ficava na Vila Prudente, um bairro que era conhecido principalmente pela questão dos imigrantes italianos, e aos 21 anos de idade, ele se formou em engenharia civil lá na Poli. A partir desse conhecimento e do próprio desejo que ele tinha dentro dele, em 1942 ele recebeu uma indenização de US$ 200 e a partir disso ele fundou a termomecânica. Eu não sei se vocês são daqui de São Bernardo, mas se vocês forem, ali no bairro do Ruge, você consegue ver tanto na Caminho do Mar, tem a fábrica e vocês conseguem ver, tá perto ali do Sonda, do Colégio Harmonia, que são locais ali por perto. E na época, quando ele fundou a termomecânica, o objetivo da empresa, né, era a produção para a construção de fornos e equipamentos de padaria, que naquele momento era uma novidade aqui no Brasil, não era presente. E aí, com o crescimento do negócio, ele acabou planejando, né, a expansão do negócio dele, e aí sim ele veio para São Bernardo, tá, gente? Então tudo começou lá na Moca e veio para cá posteriormente. É, onde eu situei para vocês, que é lá no Ruge. E bom, gente, não tá indo aqui. Deixa eu ver se ele vai. Ih, não tá querendo mudar o slide. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se ele foi. Agora ele veio. E aí, o que acontece? Com o crescimento avançado, ao redor da própria instituição,
o Salvador Arena, ele pediu que fosse feito um levantamento de como que as pessoas que moravam perto da instituição, elas viviam. E ele recebeu um resultado que é comovente, né? Acontecia muitos casos de desnutrição por conta da alimentação, principalmente nas crianças. Então, ele começou uma série de doações de sopas, que eram feitas no próprio restaurante da empresa. E as ações que ele foi fazendo de ajuda à comunidade no geral fez com que houvesse a criação da Fundação Salvador Arena, que foi instituída em 1964, com o intuito de continuar tudo aquilo que ele já tinha iniciado. E hoje a fundação ela é a única herdeira dos bens do Salvador Arena. Ele faleceu e ela virou a herdeira. Então, qual que é o objetivo da fundação? Não só a questão da ajuda de transformação social voltada à alimentação e também, né, da questão da termomecânica à empresa. Ter o seu carro-chefe, todos os produtos que ela comercializa, mas também para que isso pudesse ser refletido na educação e para que a gente tivesse uma instituição de qualidade, sem ter aqueles problemas que, né, o comoveram e também fomentando a educação no país. Agora, para a gente discorrer um pouquinho mais no nosso curso que o Fê já estava falando aí, que vocês estão perguntando no chat, eu vou chamar ele de novo para ele poder explicar para vocês qual é o horário dos cursos, quais são os que a gente tem, e aí vocês fiquem à vontade também para poder tirar as dúvidas que vocês tiverem. Perfeito. Eu acho que eu prefiro ir explicando já no próximo slide do que falar Deixa eu dos passar quatro. Eu aqui. vou falando um de cada vez. Eu acho que fica mais legal o pessoal entender um pouco. Vamos lá. Período noturno. Segunda a sexta, eventualmente aos sábados, porque a gente tem eletivas também, que é no terceiro e no sexto semestre. Então, são algumas aulas extras que a gente tem, que é de valor cultural também, além de ser também diferencial para nossa carga horária. A gente vem para cá, a gente tem eletivas legais, a gente tem Libras, que é algo super inclusivo. Eu estou fazendo de neurociência, neuromarketing, então, que são assuntos muito atuais no mercado. Então, acho que é super pertinente, super legal. Horários das 19h15 até as 22h45. E no período de sábado, né? Quando aplicadas as aulas de sábado, das 7h45 às 11h20. Uma quantidade total de 40 vagas. No período noturno, nós temos dois cursos: ADM e Engenharia da Computação. Engenharia da Computação, que é o EC, e ADM, que é a Administração. Por favor, Bia, o próximo slide. Matutino. Como funciona o matutino? Segunda a sexta também, eventualmente aos sábados, porque a eletiva também se aplica a eles. Das 7 às meio-dia 15, de segunda a sexta, e das 7h45 às 11h20, quando aplicadas as aulas ao sábado. Também uma quantidade de 40 vagas. E no período matutino, a gente tem a engenharia de alimentos e a engenharia de controle e automação. Agora, para falar um pouquinho do cronograma, eu vou passar a bola de novo para a Bia. Então, Bia, se você puder. Vamos lá, gente. Bom, falando um pouquinho do cronograma da prova em si, né, não do NAVE. Hoje foi o último dia de inscrição, então vocês já estão devidamente aí inscritos para o nosso vestibular. A gente teve o período, né, do pedido de isenção até o dia 12 e teve a divulgação do resultado no dia 22, lembrando que você só é devidamente inscrito no processo seletivo a partir do momento que você paga o boleto. Então, caso você tenha pedido a sua isenção e ela não foi aprovada, não foi deferida pela VUNESP, é só você pagar o boleto, que aí sim você pode fazer a prova sem problemas nenhum, tá? É importante ressaltar, gente, que todos esses dados que a gente está mostrando aqui sobre a prova, que a gente está levantando sobre pedido de isenção, tudo isso está lá no edital, que a gente vai mostrar em breve, caso alguém não saiba acessar ou tenha alguma dificuldade, ou então tá com dúvida relacionada à prova, tudo vocês devem se basear no edital, tá? Assim como está escrito aqui.
partir disso, divulgação do local de prova, dia 24/10. E aí já vai uma dica. Inclusive está lá no edital, tá? Caso a VUNESP encontre alguma dificuldade em realizar a prova aqui em São Bernardo do Campo, ela tem sim o direito de colocar em alguma outra localidade, tá? Não é obrigatório que seja aqui em São Bernardo. E uma dica, quando for divulgado o local de prova de vocês, não confiem no local de prova do amigo. Então, às vezes, o meu amigo vai fazer em tal local, então eu também vou. Às vezes, a VUNESP pode escolher mais de um local para fazer a prova, ou pode ser prédios diferentes. Então, assim, é super importante que você consulte, sim, no seu usuário, qual que é o local de prova que foi escolhido para você, que a VUNESP, né, te alocou, e que você teste esse deslocamento. Por quê? É uma quantidade, gente, muito grande de vestibulando. Então, provavelmente você vai enfrentar o trânsito perto do local. Não sei qual é a distância do local que vocês moram, então tem a questão também da distância. Se você vai de transporte público, né, no domingo, no final de semana, são dias que eles passam com menos frequência. Então, uma das dicas que eu daria para vocês é que vocês realmente façam esse teste antes. Então, deixe de jogar em aplicativos de navegação, em dias de final de semana para ver como é que é. Se vocês quiserem se locomover até o local, para poder já sondar o local, já é bem bacana também, tá? A prova, gente, ela vai acontecer dia 2 de novembro. Então, assim, falta menos de um mês aí, tá perto. E é super importante que vocês se atentem às dicas que a gente vai dar aqui, que foram tiradas do edital, mas que também vocês acabem criando as próprias dicas de vocês. Então, cada um sabe como é a sua melhor estratégia de prova, o que você acha que é legal para você se preparar, tá? Mas não se esqueçam e se atentem ao horário. A prova começa às 2 horas da tarde, tá? A divulgação do gabarito ela acontece logo no dia seguinte, então vocês podem ficar à vontade, a VUNESP divulga no próprio site onde vocês fizeram a inscrição, e aí vocês podem confirmar. Na minha época, quando eu fiz o vestibular, a gente tinha um papelzinho que a VUNESP deixava grudado na nossa carteira, e aí você podia anotar nele quais eram as suas respostas da prova. Se bobear, eu tenho ele guardado até hoje, inclusive. Quais são as respostas que você colocou no gabarito, e aí você pode levar para casa, e a partir disso, depois você faz a confirmação, né, da divulgação do gabarito no dia seguinte. Mas a nossa prova não é só por pontos corridos, né? Vamos dizer assim, então, uma questão, um ponto. A gente tem algumas coisas que a gente vai, inclusive, explicar para vocês nos próximos slides. E por último, dia 1º de dezembro, a gente vai ter a divulgação do resultado. Então tem o horário lá, inclusive, que a VUNESP divulga. Não é logo cedinho, né? Tem a partir de tal horário. E é super importante também que nesse dia vocês se atentem e olhem sim para poder ver se vocês passaram, porque aí tem a questão também da matrícula, que é super importante ser feita no prazo. Beleza? Tem alguma pergunta aí, Fê? Por enquanto no chat não, tudo que tá aparecendo também tô respondendo aqui junto com o pessoal, então por enquanto tá tudo certo. Beleza, então vamos lá. Bia, posso fazer uma pergunta que pode ajudá-los? Pode. Se a prova começa 2 horas, qual o horário ideal para chegar com tranquilidade, em função do trânsito, tudo isso? Pronto, tem um slide logo a seguir que a gente dá uma dica. Então tá. Aí a Tô gente vai responder ansiosa, essa né? pergunta já já. Tô ansiosa. Tá bom. Então, como que a prova é estruturada, gente? Vocês vão ter uma prova de 60 questões objetivas, ou seja, questões com alternativas. Apenas uma é correta, tá, gente? E ela aborda conhecimentos gerais. Então, quais são as matérias que vocês vão ter? Física, química, matemática, história, geografia, inglês, língua portuguesa e biologia. Nenhuma matéria a mais ou a menos é cobrada, tá? Inclusive, vocês vão ver que na prova tem seções. Então, você tem as áreas lá onde tem as questões da mesma matéria. E, além disso, vocês também têm uma prova de redação. E nessa prova de redação são cobrados 4 pilares, que são o tema, a estrutura, a língua e coesão. Então, é importante que vocês se atentem para que vocês possam cumprir tudo o que está sendo pedido, principalmente na questão da redação, gente. E a dica aqui, ó, no edital tem os pesos das matérias em cada curso. Então, lembra que eu falei que a prova ela não é como se fosse pontos corridos, vamos dizer assim? É o que a gente está destacando aqui nesses slides. Então, a nossa prova, a gente tem lá no edital, isso aí foi tirado de lá, tá?
quantas matérias, quantas questões de cada matéria você tem e qual é o peso dela. Então, por exemplo, o pessoal de engenharia de alimentos, que é essa primeira bloco que está aqui, no total eles podem tirar até 122 pontos na prova. E como que funciona isso? Então, por exemplo, a quantidade de questões por matéria ela é igual para todos os cursos. O que vai mudar é o peso. Então, no caso de engenharia de alimentos, dá para vocês verem que tem duas não, na verdade, três matérias que estão destacadas ali, que é química, matemática e língua portuguesa. Se vocês olharem na terceira coluna, a gente tem o número 3. Isso significa que elas são as matérias que pesam o valor 3. Então, todos os acertos que você tiver na prova, nessas matérias, vai ser multiplicado por 3. Ah, eu acertei duas questões. 2 vezes 3, 6. Você vai ter 6 pontos naquela matéria. E assim vai indo. E o máximo que vocês podem acumular são 122. Isso também, gente, já fica uma dica de estratégia de estudo. Então, às vezes você já trabalha, tem alguma rotina meio pesada. Não é que você não deva estudar todas as matérias. Sim, é muito importante que você revise tudo aquilo que você já estudou, na época de ensino médio, né? Se faz muito tempo, inclusive, se você saiu ou não. Tudo aquilo que você estudou independentemente, mas que talvez, se você precisa focar em alguma coisa, talvez seja interessante você focar naquelas que têm um peso maior, porque elas te ajudam, né? Conforme você vai acertando, elas te ajudam a ganhar mais pontos e é mais fácil, né, de você somar a nota até o final. Então, no caso de engenharia de computação, por exemplo, a gente tem física e matemática com peso 5, que são as duas que mais pesam. Temos aqui também. Eita, travou de novo. Deixa eu passar aqui. Pronto. Engenharia de controle e automação. A gente tem as matérias de física e matemática também pesando mais, e administração, matemática e língua portuguesa. Se vocês prestarem atenção, a soma total de cada uma delas varia. Mas o que acontece? Você só concorre com as pessoas do mesmo curso que você. Então, todo mundo que vai passar para engenharia de controle e automação, por exemplo, vai todo mundo ser classificado baseado nessa nota. Não significa que é a nota geral, tá, gente? Porque a gente sempre vai ter 40 alunos em cada turma. E agora, o dia da prova. O que a gente faz no dia da prova? Quais são as dicas, inclusive, entre o que a Pro levantou de pergunta, né? Então, o que você deve? Não é algo que deve ser acordável, tá? Vocês devem levar caneta esferográfica preta, lápis preto e borracha. Eu não lembro especificamente como que é a da Vunesp, mas existem algumas bancas, né? Que fazem a prova que, dependendo de como elas vão usar para poder corrigir o gabarito, se você usar uma coloração de caneta diferente do que é pedido, o corretor ele não identifica a coloração. Então, é muito importante que vocês levem caneta esferográfica preta. E também a dica eu vou usar o nome da marca, né? Mas caneta Bic, assim, de capinha transparente, sabe? Para poder ficar bem visível. Documento de identificação. Vocês não podem entrar na prova sem um documento de identificação, então levem. Mas o meu alguém roubou, caiu, esqueci, desapareceu. Não achei, vim para a prova sem. É importante também, gente, que assim, caso aconteça algum roubo, vocês têm que apresentar o boletim, tá? Isso tá lá no edital, que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive, mas tá lá, se atentem a isso. Horário. Gente, a prova, ela termina. Ela termina, não, perdão. Ela começa às 2 horas da tarde, mas os portões se fecham às 1h40. Tá? E depois que o portão fechar, não adianta, vocês não entram mesmo, se alguém dá um jeito de entrar, não faz a prova, tá? Então tem que chegar antes da 1h40. É super importante também, inclusive, que vocês cheguem com um pouco mais de antecedência do que isso, para poder dar tempo de vocês encontrarem a sala de vocês, encontrarem a carteira, arrumem os materiais de vocês, guardem o celular, né, dentro da embalagem, desliguem todos os aparelhos eletrônicos, então se você for de smartwatch, tablet, qualquer tipo de aparelho, ele deve ser sim desligado e lacrado. Tá, e uma dica, assim, não bota só no mudo não, porque vai que dá alguma coisa no seu celular, ele resolve fazer barulho bem na hora e já desliga para não ter problema. Vocês são obrigados a ficar na sala por pelo menos 3 horas e meia. Depois desse tempo, se você terminar a prova antes, não tem problema, você só não pode se retirar da sala, tá? Você precisa ficar lá e a partir de 3 horas e meia vocês já podem sair. Lembrando que no dia da prova vocês podem sim ir ao banheiro, esse tipo de movimentação, mas tudo isso é com fiscal, tá?
e assinalar a folha de respostas com apenas uma alternativa em cada questão. Então, se você pegar questão 3, botei duas, não vale, gente. Ah, mas uma das duas tá certa. Não vale. Vai estar como errada, tá? Então, tomem bastante cuidado na hora de passar pro gabarito, a questão que vocês escolheram. E uma dica, gente, que eu acho que eu vivi como vestibulando em muita gente. Você pode levar algum lanche, né? Alguma coisa que você queira comer, mas o que eu recomendo, e acredito que muita gente aqui também, leva alimento que você já está habituado, ou seja, que não é estranho para o seu corpo, não é tipo coisa que pode ser os famosos alergênicos, né? Que o pessoal costuma ter, então amendoim, esse tipo de coisa, que se você não está acostumado a comer, é de fácil manuseio, para não ter risco de cair em cima da prova, sujar, melar a mão, e aí você ter que se locomover só para se limpar. Isso já é um tempo perdido de prova, sabe? E prático. Então, às vezes, você pode ir comendo um negócio enquanto você está lendo o tema da redação, sabe? Para ser bem rápido e bem fácil de fazer. Hum, Tem uma mãozinha levantada, da Brenda, eu acho. Tá certo? Isso. Oi, Bia, tudo bem? Boa noite. Boa Eu noite, tudo? tenho, eu tenho uma dúvida. Eu já fiz alguns vestibulares e eu queria perguntar se nós podemos levar, por exemplo, lanche de casa e em um potinho transparente, por exemplo, porque tem vestibulares que não aceitam. Olha, eu particularmente não ouvi nada falando no edital sobre isso. E eu também não. Eu sempre fui a pessoa que preferia, né, levar alguma coisinha embalada. Então, assim, no seu lugar como vestibulanda, eu procuraria não levar. Eu procuraria levar alguma coisa que já é embalagem lacrada, fechada, para não ter esse tipo de problema, tá? Certo, muito Mas obrigada. talvez. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é a minha dica que eu daria, tá? Perfeito, obrigada. Imagina, tinha mais uma mão levantada. Ainda tem? Gente, eu não tô vendo a tela do Teams, tá? Eu tô só vendo o slide. Então, se alguém puder me ajudar, eu Tá agradeço. tranquilo, tá sem ninguém por enquanto, Bia, pode seguir. Tá bom, então. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui, gente, o edital, caso fique alguma dúvida, tá? Deixa eu só tirar isso daqui. Essa barrinha aqui, que senão vai ficar ruim. Gente, esse é o site da VUNESP, que foi. Nicolas, dá só um minutinho, tá bom? Eu só vou falar aqui do site e eu já tiro essa dúvida. Vamos lá. Esse é o site da VUNESP, que é onde vocês fizeram, inclusive, a inscrição. Então, aqui tem o pagamento, envio de documentos, né, para a galera que estava tentando a isenção. E aqui, gente, tem o manual do candidato, que é literalmente onde está escrito tudo que vocês precisam saber. Tudo, com todos os detalhes. Então, e a minha maior, inclusive, dica para vocês é leiam, tá? Ele descreve não só os cursos que a gente tem, como quem entra com vaga social, ó, engenharia de alimentos, os horários, tudo aquilo que a gente colocou também de cronograma para vocês, a gente tirou daqui. Eu vou até procurar aqui, ó, cronograma. Tá vendo? Tá tudo descrito aqui. Então, no dia da prova, por exemplo, vocês vão ter 4 horas e meia de prova, e aí precisa ficar na sala até pelo menos, né, 3 horas e meia. Divulgação do gabarito é só a partir das 10. Divulgação do resultado oficial é a partir das 10 horas da manhã. Então, normalmente a VUNESP divulga tudo a partir das 10 horas da manhã, tá? Do dia que ela determinou. Tem toda a descrição sobre a questão também das vagas sociais, que a galera tem muita dúvida. Então, leiam, tá tudo escrito aqui, qual que é a renda, como que calcula, né, para você não fazer nada errado e depois acabar não tendo a sua matrícula, por exemplo, realizada. É importante também ressaltar que de todos os cursos, nós sempre temos, né, as 40 vagas, mas são 20 vagas gerais e 20 vagas sociais dessas 40, tá? Para cada curso, não é no total. Ele descreve para vocês toda a questão da inscrição, como que ela tem que ser feita. E aqui, ó, descendo para a tabela que eu mostrei para vocês lá, dos pesos das notas, ela fica aqui, gente, no tópico 7. Vocês têm toda a descrição de como que funciona, tá bom? E também tem a descrição de como que eles avaliam a redação, que muita gente tem dúvida. Como a Pro já falou para vocês, a gente já divulgou, né, o calendário das lives.
A gente vai ter, sim, uma noite para falar especificamente sobre a redação, como que ela funciona, como que ela deve ser, mas também é uma dica já de quem quiser ir se antecipando, ler tudo que está descrito aqui. E também uma última que eu usei. Vou colocar mais para baixo. Aqui, gente, também tem algumas descrições de como que as coisas funcionam aqui na FESA, tá? Algumas regras, coisas que são aceitáveis e as que não são também. Então é legal se vocês já quiserem conhecer. Deixa eu ver se encontro aqui embaixo. Aqui, ó. Era isso que eu precisava encontrar. Aqui, gente, no anexo 7, a gente tem todo o conteúdo programático das disciplinas. Então, o que que é isso? É tudo que pode ser cobrado em cada disciplina. Não significa que vai ser cobrado, tá? Muitas vezes eles não cobram tudo, mas é tudo que eles podem cobrar. Então, tem toda uma descrição de cada matéria. Então, português, o que que pode cair? A morfossintaxe. O que que pode cair em morfossintaxe? Concordância nominal e concordância verbal. Então, tudo isso pode estar lá dentro, tá? E o site do Nave a gente deixa para daqui a pouco. Antes de falar sobre o Nave em si, vamos ver como que o Nave ajudou, né? Fê, é com você agora, trazer nossos convidados de hoje. Oi, gente. Tomei liberdade aqui para começar, que a gente tinha conversado aqui. E o NAVE, para quem não conhece, é o Núcleo de Apoio ao Vestibulando, né? Ele ajuda justamente vocês que estão aí, né? Ou filhos, parentes, amigos, que estão querendo ingressar aqui na FESA, né? Faculdade de Engenheiro Salvador Arena. E como que o NAVE me ajudou? Diferente, por exemplo, eu tenho 18 anos, né? Então, ano passado eu estava no terceirão. E tinha muitos vestibulares que eu queria prestar, né? E cada vestibular é diferente do outro. E o NAVE me ajudou a saber como é a, a prova da VUNESP. Saber qual é o estilo das questões, a questão da redação também, que eu vi que alguém perguntou se tem título ou não, não é obrigatório. É, e o NAVE me ajudou a isso. Por quê? No NAVE do ano passado, tinham as provas, e aí eu entrava, fazia uma prova, tipo um simulado, sabe, para mim mesmo, íntimo, assim, um simulado íntimo. E depois eu ia lá no gabarito, que no Nave tem o gabarito comentado, ia lá verificando as questões. Então, as questões que eu tinha dúvida, que eu errei, ou que eu acertei, fiquei com dúvida mesmo assim, eu ia lá, lia a resolução, e isso me ajudou demais a entender como é a prova realmente para entrar aqui. E também uma coisa que eu dou uma dica para vocês se atentarem é justamente a redação. Que a redação ela é um pouco diferente, né? Vocês que estão estudando para esse vestibular ou para outros também, a redação em cada vestibular ela exige uma coisa diferente, sabe? E aqui da VUNESP, ela exige um pensamento um pouco mais filosófico, sabe? Então, é isso que eu tenho de dica para dar para vocês, é vocês realmente se atentarem a como fazer sua redação, se organizar também no tempo de prova, muito cuidado com o tempo de prova, tá, gente? Tipo, se vocês empacaram numa questão, assim, passa para outra, lê mais com calma, sabe? Continua, porque não acabou a prova naquela questão, sabe? E agora eu vou passar para Mari, que ela vai também falar a experiência dela e também vai falar algumas dicas que ela acha necessário. Boa noite de novo, gente. Então, eu utilizei o Nave também para estudar no final do ano passado. E assim, o que ele mais me ajudou foi a questão de eu não tinha tanto tempo. Eu saía muito cedo de casa, por conta do. Eu fazia ensino médio também, eu também tenho 18 anos. Eu saía muito cedo de casa e chegava muito tarde. Então eu não tinha tempo para estudar no detalhe cada conteúdo que tá, tipo assim, no edital, detalhadamente. E aí, justamente essa questão também, até da dica que a Bia deu, de olhar as matérias com maior peso, eu falei, vou focar primeiro nessas e depois eu vou revisando as outras, mas assim, com um foco sempre no que vale mais, que no caso do meu, que é a engenharia da computação era matemática e física. Então, assim, eles me ajudaram exatamente nisso. Eu pegava as provas, fazia,
ia lá, conferia no gabarito. Nossa, errei. Não sei como é que eu faço essa. Tem o gabarito comentado. Então você consegue entrar lá, verificar exatamente passo a passo da questão, ver como que você tem que. Qual é o raciocínio. Às vezes você não precisa nem olhar a resolução inteira. Olha o começo, vê, tipo assim, esse aqui já é um norte, deixa eu tentar fazer agora. Não consegui, volta lá, olha mais um pouco e fazendo. Isso me ajudou muito. E também até também uma questão, tipo, por exemplo, entender a redação. Redação não é o meu forte. Então, olhar lá, ter tipo assim, meio que umas dicas, uma instrução de como que eu tinha que fazer, ainda mais porque é um modelo meio diferente do Enem, que é o que a maioria dos lugares ensina e prioriza, digamos assim, ajudou bastante a ter, pelo menos saber por onde que eu tenho que caminhar, já que não é o meu maior forte, pelo menos me dá uma ajuda, e tudo mais. Então, assim, gente, o que eu aconselho vocês dar prioridade para as matérias que vocês veem que, tipo assim, vão valer mais a pena e também que, principalmente agora que falta menos de um mês para a prova, dá aquela revisada nas matérias mais importantes, também ver um pouco das coisas que vocês têm dificuldade. Fala assim, esse aqui eu já estou segura, então tranquilo. Vou para outros conteúdos. É, E é isso. Muito obrigada. Ótimo, perfeito. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Gustavo. Ah, eu queria perguntar para a Bia se eu posso puxar o site, mostrar o site para o pessoal. Posso, já estou com ele aberto aqui, já estou com ele engatilhado. Que eu queria falar um pouquinho do site, porque o site com certeza por onde o pessoal ficou sabendo de tudo, tá? Ficou sabendo das provas, do conteúdo. Ele é super bonitinho, eu acho ele super fofo. A gente tem aqui o nosso método, que não, quem quiser, é bem interessante, que é o Pomodoro, que é para auxiliar nos estudos. Ele tem explicando, né, o que que é a técnica, tem o contadorzinho para gente, a gente pode pegar quanto tempo de estudo, quanto tempo de descanso, eu acho super legal. Então, para quem gosta desses métodos, a gente tem isso já integrado, eu acho super bacana. Ah, aqui você pode escolher a matéria, tá bom? Língua portuguesa, inglês, geografia, matemática. Vamos pegar o que o pessoal tem dificuldade aqui? Pegar uma matemática. Ó, já baixa. Índice por matéria nas provas do vestibular. Vamos ver como isso vai sair pra gente, ó. Super legal também. Aceitar e iniciar o Excel. Olha que coisinha legal que a gente dá para vocês. Olha que bacana. Opa, não tá aparecendo? Eu tô mostrando por tela. Deixa eu mudar aqui. Olha, pronto, agora sim, ó. Isso daqui a gente mostra certinho para vocês a porcentagem por matéria. Então, meu, para quem não tem tempo para estudar tudo no detalhe, que nem a Má estava falando, meu, isso daqui é uma roda. Você consegue ver quais são as matérias que estão caindo mais, quando que a matéria caiu. Se você tiver dificuldade numa matéria específica, você pode buscar outros exercícios dela em provas anteriores que a gente tem disponibilizado no site. Então, para quem não tem o tempo necessário para estudar tudo, estudar todas as matérias, por exemplo, aqui de matemática, a gente tem 10 matérias. Para quem não tem tempo de estudar cada uma delas, você pegar o índice e falar, poxa, trigonometria, 4%. Eu acho que dá para a gente focar em contagem, probabilidade, geometria plana e também ir medindo as suas dificuldades. Então é super bacana estudar não só não só se estuda, né, por qualidade, por quantidade, mas também você tem que estudar inteligente, você tem que estudar de uma forma que se encaixa a você, que é o primeiro passo, é você aprender a estudar para você, né, porque cada um tem seu jeito de aprender. A gente tem nossos videoaulas, todas aqui bonitinho, já leva para o link do YouTube. A gente tem os nossos encontros gravados, a gente caminha para o site da faculdade também para vocês darem uma olhada. É sempre bom se manter informado pelo site, tá? Então, as partes, tudo que foi importante a gente vai colocar no site. Então, olhem o site de vez em quando. O que mais que a gente tem de bacana?
Isso, isso é o geral. Então, convido vocês a entrarem, tá? Eu acho que a parte que a gente vai ter contato com vocês mesmo, que vai entrar no dia a dia de vocês, é pelo site. Então, deixa eu passar aqui, te dar um Ctrl+C ou Ctrl+V aqui no chat para vocês. Pronto. Vou falar, a Bia fez um comentário que eu acho que é até bom a gente falar, que os simulados eram feitos pelos próprios vestibulandos, utilizando a resolução comentada que nós disponibilizamos. Inclusive, é uma dica de estudo, mesclar as questões dos anos anteriores para poder treinar de diferentes contextos. Então é bom trazer isso, que nem todo mundo sempre está lendo o chat, então é legal trazer isso para cá, porque, gente, é, foi o que eu acabei de falar, mas vou me repetir porque é realmente mais importante. Estudem de maneira inteligente, tá? Então, é o melhor caminho que vocês podem fazer. Pegar as provas anteriores, claro. Vamos puxar aqui. Uma para trás, ó. Pronto, tá aqui. Ah, temos os diretórios de vestibulares, cartilha de redação, tá? Isso daqui é bacana. Para quem tem dificuldade em redação, isso daqui também é legal. Então, dê uma olhada na nossa cartilha. Temos dicas e resumos. E a última que eu mostrei para vocês foi um índice por matéria. Ah, vamos entrar aqui no diretório de vestibulares. Aqui vocês vão conseguir achar tudo bonitinho, diretórios com provas resolvidas, de 2017 até 2025. Todo ano atualiza, então tá sempre bonitinho para vocês. Vamos entrar, sortear uma aqui. Essa daqui. Olha aqui. Na prova de 2022 do primeiro semestre, a gente tem a prova, o gabarito e a resolução. Então, método de estudo normal, começa pela prova, tenta fazer você olhar o gabarito, depois olha todo o gabarito, entende o que você não estava conseguindo resolver e vê a resolução. Porque aí você consegue adequar a resolução ao seu contexto de entendimento. Então, vamos indo desse jeito que vai dar certo. Cartilha de redação, mostrar para vocês também. Bom, aqui a gente vai te dar. É um documento completo, falando tudo sobre a nossa redação. Essa daqui não vai ser a nossa aula sobre redação, então não vou aprofundar isso, mas eu vou atiçar a curiosidade de vocês, então entrem, para quem tem dificuldade, dá uma olhadinha, que é bacana, que é legal, ajuda muito também. Vamos ver se temos dicas e resumos. Mais uma, isso daqui é feito por aluno, tá? Isso daqui é tudo feito por aluno, então é projeto completamente de aluno para aluno. Você pode encontrar bonitinho um material todo formatado, com tópicos importantes, um resumo detalhado da matéria que você precisar. Então, é sempre bom a gente se guiar por alguma coisa. Então, se você quiser se guiar, seguir pelo resumo, entenda, leia primeiro o resumo, veja o que você sabe, o que você não sabe, o que você precisa aprender. E pelo resumo você consegue ir guiando os seus estudos. Se você olha, por exemplo, temos aqui massa e peso. Eu acho que eu conheço bem de massa e de peso, quais são as relações deles, quais são as unidades de medida. Então, vamos passar para a próxima. Ahn, forças e composição vetorial. Poxa, essa daqui eu tenho mais dificuldade. Essa daqui é bom eu ler o resumo, ver do resumo que eu sei e o que eu não sei. Então, a partir disso, a gente começa a guiar o nosso estudo com um objetivo, que é passar na prova. Do site, creio que agora sim eu tenha abrangido ele inteirinho. Então, acho que é muito bacana vocês entrarem também, conhecerem por vocês, porque vocês vão ver que a partir do momento que você começa, que você consegue inserir, né, o estudo na sua rotina, mesmo que seja um pouco, o ideal é não é você se matar de estudar, é você estudar um pouco constante todos os dias. Um pouco ali que eu digo se você puder tirar 1 hora de estudo por dia, no início já está muito bom. Então, e conseguir inserir isso na sua rotina de maneira factível, então eu acho que a partir desse momento as coisas começam a entrar melhor na sua cabeça e você se você se adapta ao estudo. Então você começa a reagir melhor a ele também. Então essa é uma dica que eu gostaria de deixar para vocês, alguma das que eu falei agora.
Então, no demais que eu tenho para apresentar para vocês do site é isso. Deixa eu fechar o compartilhamento. Ah, muito Fê, posso obrigado só, pela atenção. Eu vou passar a bola para a Bia agora. deixa eu só responder aqui, o Matheus colocou no chat, é o que normalmente cai na prova. Matheus, eu só não coloco os prints aqui porque é muito print, tá? Mas lá no edital, no anexo 7, deixa eu confirmar se eu não tô falando. São várias páginas, tá? Inclusive, que é importante detalhar cada uma delas, tá? Mas a partir da página 61, tá bom? Do edital. Eu vou, inclusive, deixar aqui no chat. Então, a partir da página 61, lá do edital, se você abrir o site da Vunesp, igual a gente ensinou aqui, abrir o edital, vai estar lá a descrição do que cai, do que pode cair, tá? O que normalmente cai na prova é aquilo que o Felipe acabou de mostrar para você. Então, a questão da incidência por matéria é um estudo que a gente do NAVE faz, então, estatisticamente falando, a gente mapeia as provas e vê o que normalmente está caindo. Isso não significa que a Vunesp vai cobrar ou não o mesmo conteúdo esse ano, né, na prova de vocês. Mas é uma dica que talvez pode ajudar vocês, tá? Então, tem as duas opções. Ou você olha o que a Vunesp pode cobrar na prova, que aí tá a partir da página 61 do edital, ou os estudos que a gente fez, que aí tá lá no site do NAF, que o Felipe colocou aqui, inclusive, no chat, o link, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? É dos cursos também, porque a gente, engenharia de computação, a gente sabe, mas, assim, dos outros cursos, às vezes, com contato com outros alunos, a gente também aprende bastante. Então, perguntaram da barba bigode aqui também no chat, não pode, gente, vocês estão vendo aí, ó. Felipe não tem uma barba nem o bigode. E o Gustavo também E eu não, gostaria bastante, tá, gente? Então, realmente não pode. não pode. O Gustavo também colocou. O Gustavo estava aparecendo aqui agora há pouco também estava sem, então não pode. Tá bom? Vocês têm mais algum? Ó, vocês sabem a média da nota de corte. A faculdade, gente, ela não trabalha com nota de corte, tá? É diferente dos outros vestibulares. Então, como que você sabe se você passou ou se você não passou? Só na hora que você é a classificação. Por quê? É ordem. Então, eles vão pegar todo mundo que quer administração. Eles vão ordenar quais foram as 40 maiores notas, respeitando aquele critério de 20 vagas sociais e 20 vagas gerais. E aí passa, gente. Não tem nota de corte. É por ordem quem for tirando as maiores notas. Tá bom? Tem mais. Eita, tá cheio de pergunta aqui. Agora tá bom. Pode falar, Brenda. Eu queria perguntar se podia cabelo colorido, né? Porque eu conheço algumas pessoas que já passaram na Engenharia Salvador Arena e muitas me disseram que não pode utilizar cabelo colorido. E eu tenho cabelo colorido. Eu vou deixar o Felipe responder essa, porque ele passou por algo parecido Ai, meu recentemente. Deus. Então, gente, não pode cabelo colorido. As cores que é permitida na faculdade são as cores normais, vou colocar uma aspas aqui, de cabelo, que a gente pode puxar aí pro tons de castanho, tons de loiro, tons de ruivo, mas você não pode vir com azul, você não pode vir com verde. E Então, meu cabelo é esse é o critério. Então, o cabelo azul não pode. Mas se você cair dentro de alguma dessas cores mais comuns, mais convencionais de cabelo, então, tudo certo. A gente tem mais uma certo, muito mãozinha obrigada. levantada. Então, gente, o pessoal que tá falando eu vou deixando falar primeiro, tá? A gente vai dar mais atenção para eles, mas o pessoal do chat a gente já vai chamando, tá bom? A gente já vai respondendo a dúvida de vocês também. Então, Stephanie, por favor. E é Stephanie. Isso, Stephanie. Stephanie, boa noite, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Eu já estudei na instituição desde o maternal, conheço algumas regras, não sei se ainda existe, se é a mesma, mas eu entendo um pouco da questão do cabelo, barba e tudo mais. É, eu tenho piercings, né? Eu tenho no nariz e tenho no septo. E tenho tatuagens uma tatuagem no pescoço, que é o nome do meu filho, que não é nada tão grande.
pode me prejudicar isso? Os piercings tem como tirar e o do septo tem como pôr pra dentro, mas como que funciona? Como que tá hoje em dia? Piercings não são permitidos, tá bom? O piercing você vai ter que retirar, não tem como. Inclusive, às vezes a gente até esquece a galera que usa, né? E aí chega aqui o pessoal lá na portaria já avisa, ó, tem que tirar, não tem problema, só você tirar. A tatuagem ela é permitida sim, tá bom? Não tem problema nenhum. Ah, então beleza. Fechou. Obrigada. Imagina. Temos a Laura. Oi, boa noite Boa a todos. noite. Eu queria perguntar, porque, por exemplo, no curso de engenharia de alimentos, não sei se vocês vão saber responder no caso, mas acho que no quesito geral mesmo. Pode usar unha pintada? Eu tenho também amigas que usam extensão nas unhas, então é permitido pintar a unha, essas coisas? Ou não? Tô Oi, sendo Laura, muito estrita na pergunta. rapidinho, desculpa atrapalhar. Eu já fiz um curso na ETEC de alimentos e não é permitido. Nem unha Eu pintada, nem acredito. unha grande e, nem é unha em gel, nem nada disso, não pode. Eu acredito realmente que não vai poder, pela parte também de como funciona nas empresas no dia a dia, né? Por conta do contato com os alimentos. Falando no geral, não existe nenhuma regra, nos grupos no geral, tá? De uso de unhas pintadas, então a minha aqui, tá? Inclusive. Mas aí eu acredito que para o pessoal de engenharia de alimentos existem regras bem específicas. Inclusive, a gente tem as plantas dentro da faculdade, e aí tem a questão do uso de EPIs para poder entrar, então acho que é uma especificação que você vai receber assim que, se você passar, esperamos que sim. Se for esse o curso que você quer, aí tem as regras específicas de cada um, tá bom? Mas eu acredito Ah, que Bia, tem não essa é. regra sim. Ô, Bia, foi até uma boa pergunta. No ADM, tem algum problema? Unha? Porque eu também uso extensão de unha. Tem algum Não, não tem problema? nenhum problema. Não. Não tem essas regras, tá, gente? Só, por exemplo, tem cursos específicos que eles têm alguma regra voltada. Então, por exemplo, a regra da barba e do bigode que perguntaram aqui é geral. A gente não tem nenhuma regra específica de unhas, de tamanho, né? O cabelo, tamanho de cabelo, por exemplo, para as mulheres, nada disso. Ah, Só, entendi. por exemplo, no caso de alimentos, a gente acredita que sim, por conta de normas mesmo, de questão de saúde, né, e tudo mais. Mas de administração eu conheço, inclusive, gente que usa, então eu acho que não tem problema, tá? Ah, tá bom, Bia. Vamos. Eu não sei se responderam aqui no chat, mas caso alguém já tenha respondido, aí vocês me avisam, tá? Que pode pular a pergunta. A fundação disponibiliza algum transporte de chegada na faculdade de saída? Não, gente. O que a gente tem é o passe, né? Para quem for pegar transporte público, pode sim fazer a requisição do passe escolar, né? E aí tem toda aquela questão, igual acontece nas outras instituições, então de carimbar, do valor que vai ser necessário. Outra coisa, a gente tem estacionamento na instituição, então se você tem seu próprio veículo, você tem um estacionamento ali, a gente tem inclusive os guardas da instituição que ficam ali de olho, e é mapeado os veículos pelo aluno, então a faculdade ela tem esse controle, né, de qual veículo é de qual aluno. E existem algumas vans que são cadastradas aqui na faculdade, ou seja, que tem a permissão de entrar aqui dentro, tá bom? E aí vocês podem contratar elas caso vocês desejem, tá bom? Perguntaram quantos professores tem o curso de ADM. Vixe, quem deve saber isso daí é a Pro Luciana. Pro, você sabe quantos professores tem o curso de ADM? Não faço ideia. A Pro tá aí, gente. Acho Não que sei. não. Vamos pro próximo, então. Não sei se vocês já comentaram onde podemos pegar provas anteriores, mas eu gostaria, pois fiquei com muita dificuldade em achá-los. O Felipe deixou o link já no chat. Existe uma área escrita Diretório de Vestibulares no link que ele deixou. Fica ali dentro, tá bom? Aí tem a prova, o gabarito e a resolução comentada. Gostaria de saber qual foi a pontuação do pessoal que passou no passado em EC. Não é um dado que a gente tem, infelizmente. Eu não lembro nem qual foi a minha nota quando eu passei, tá? Então, assim, a gente não tem esses dados. Só quem tem são os próprios alunos que fizeram a prova, tá? E aí
Importante ressaltar que não é sobre nota de corte, tá? Sobre classificação. Amanda, quer falar? Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta referente ao número de candidatos. Não sei se vocês têm essa informação. Por curso, quantas pessoas se inscreveram? É mais insegurança, mas acho que nem é muito saudável ficar pensando nisso, né? Mas eu queria saber se vocês conseguem me responder. Eu entendo essa preocupação, mas não, a gente não tem esse tipo de dado, nem é fornecido. É um dado que só a Vunesp tem, tá bom? A gente nem sabe, não faz ideia de quantos que tem por curso. Eu sei que o pessoal é voltado para a diretoria e tudo mais, eles têm quantos candidatos no geral, mas a gente não tem uma especificação. Aí, a única coisa que a gente sabe é que muitas vezes o curso de engenharia de computação é bem concorrido. Tem bastante gente. Só isso, é o máximo de dado que eu sei, tá? E que é Gente, passado. eu vou falando um pouquinho sobre essa parte de quantidade de vestibulandos de vestibulando por vaga, né? Quantidade de pessoas que a gente tem de disputa por vaga. A gente não passa essa informação. A gente até, obviamente, a gente tem, porque a gente sabe, mas a gente não divulga essa informação por uma questão socioemocional, né, gente? Vamos supor, se você vê lá, vamos falar que deu muita gente, você olha porque é pouca vaga, você fica mais ansioso. Então, não vai por mim, não vale a pena. Confia no que você está estudando, fica em paz consigo, não pensa na relação de candidato-vaga e vai fazer a prova. Se você for bem, você vai ser chamado. E você ir bem também, querendo ou não, algo que vai ser consequência de o quanto você estudar, se você dosar seu estudo. Então, você tem que confiar em si mesmo primeiro. Então, não olha, não procura saber disso. É melhor para sua cabeça. Quantidade de professores, que eu vi que tem muita gente perguntando de quantidade de professores. E daí eu vou ter que falar que vocês vão descobrir entrando. Então, quem conseguir passar, quem entrar na faculdade, vocês vão ver, são bastante professores, eu mesmo, eu não contei quantos professores eu tive aula, tá trazendo essa experiência de alunos para você, mas são professores, vastos, praticamente, é quase um por matéria. Agora que eu tô no sexto, eu tô começando a ver rosto que vem se repetindo. Então, é algo que é bem vasto, tem bastante professor. Todos muito bem formados, tá? Mestrado, doutorado. Então a gente tem excelentes professores. Isso vocês não têm que ter dúvida. E eu convido quem conseguir passar que conheça esses professores, são todos muito gente boas. Você pode conversar com eles, tirar dúvidas, são excelentes profissionais. Arrasou, filho. Temos também uma pergunta sobre aproveitamento de estudos, né? O pessoal que já fez alguma matéria fora e quer saber se pode reaproveitar para cá. O que acontece, gente? Se vocês já estão vindo de alguma outra graduação e já fizeram essa matéria lá, tem como você. Não é cancelar a matéria. Como que é o nome? Tirar a matéria, né? Então você tá. Pedir dispensa. Lembrei. Pedir dispensa da matéria. E aí a instituição vai fazer uma avaliação se realmente dá para te dispensar aquela matéria. Caso a instituição ela avalie que não dá para pegar dispensa, você pode realizar uma prova daquela matéria. Então, vamos supor, desenho técnico. Chegou na época de desenho técnico, você já teve essa matéria, sei lá, no técnico, 4 vezes atrás, e você sabe a matéria. Você pode fazer uma prova, essa prova vai englobar praticamente a matéria toda, né? O professor estrutura essa prova, e caso você seja aprovado na prova, você pode sim também pedir a dispensa, tá? Então, tem essas duas formas. Caso você já tenha o domínio do assunto, né? Piercing de tatuagem se perguntou. Pessoal, sobre a inteligência artificial, o curso de engenharia da computação fala um pouco. Sim, o Fê respondeu aqui. Eu quero trazer uma pergunta do chat, Bia, que estão perguntando da grade de engenharia da computação. A gente tem a grade, se eu não me engano, disponível pela VUNESP ou pelo site da faculdade. Então a gente tem essa grade, eu vou puxar essa informação para vocês. E vou falar da parte que eu sei, tá? Que é de engenharia da computação, que eu vi que tem dúvidas especificamente sobre. Engenharia da computação, a gente tem um curso mais voltado hoje para programação, tá? Então, todos os conceitos, IA, website, mobile, servidor, banco, isso tudo você vai ver aqui dentro. O que a gente não abrange tanto nas nossas matérias
é a parte do hardware. Tem menos matérias, você vai mexer menos com hardware aqui. Então, eu comecei a ver agora no sexto, assim, de maneira muito forte, mas já veio sendo diluído o hardware com elétrica, aprendendo eletrônica analógica, eletrônica digital, aprendendo o que é um flip-flop da vida. Então, já vem sendo diluído, mas a gente tem menos, é mais focado em programação. Isso mesmo. O que o Felipe falou, gente, a grade tá lá no site da faculdade. Qualquer coisa, Fê, se você conseguir pegar aí, depois a gente mostra pra eles onde ficam as Claro, grades. claro, eu pego aqui. Brenda, pode perguntar. Ou é mais uma curiosidade mesmo, né? Caso passemos, o uniforme, ele é obrigatório? Ele será dado? Essa é uma pergunta, assim, muito genuína minha. Dá pra ver que a gente tá todo mundo de roupinha igual aqui. É obrigatório sim, mas a fundação ela vai te dar, tá bom? Então, todos os alunos eles ganham 3 camisetas, 2 jaquetas e a mochila, tá? A mochila é bem grande, inclusive, ainda bem. Pra gente que trabalha e depois vai pra faculdade, precisa que seja grande. Mas sim, ganha e é obrigatório. Não dá pra entrar na instituição, a gente, inclusive, é barrado na porta se a gente tá sem o uniforme, tá bom? Nem o uniforme, nem a bolsa, no caso. No caso, tipo, se eu estiver com o Isso. uniforme sem a bolsa, é barrado. Entendi. Você já Muito é barrado logo obrigada. no uniforme ali, e a bolsa, às vezes você é avisado, né? Primeiro, ó, cadê a bolsa? Tá faltando a bolsa. E aí depois, realmente, se você continuar vindo sem, aí é um problema, tá bom? Tem também outra perguntinha. No caso, para alguns cursos, como engenharia de alimentos, será também disponibilizado o jaleco para nós? Caso passemos, né? Essa é uma dúvida genuína mesmo. Ó, eu vou falar a experiência que a gente de engenharia de computação tem. No primeiro semestre, a gente tem uma matéria que é química, que a gente precisa, inclusive, ir para laboratório. E aí, quando a gente foi, pelo menos quando eu fui, a gente custeou o nosso próprio jaleco. Então, eu acredito que sim, essa parte de EPI, jaleco e tudo mais, vocês de engenharia de alimentos também tenham que custear, tá bom? Mas a parte de Muito uniforme obrigada. por conta da instituição, a calça é a escolha do aluno, só que ela tem que ser calça jeans ou calça preta, e não pode ser calça legging nem calça de moletom, tá? O tênis é opcional a coloração, o modelo que você quiser. Certo, muito obrigada, Bia. Imagina. Amanda, pode perguntar. Então, eu queria perguntar se a gente conseguir dispensa de alguma matéria, por exemplo, você deu o exemplo do desenho técnico, a gente pode avançar com outra matéria do outro semestre, ou por cima assim, ou fica um horário vago assim, mais ou menos? Como que funciona? Horário vago. Diferente das outras faculdades, né, que muitas vezes você escolhe as matérias, aqui na FES você não escolhe. Então, existem as matérias determinadas para cada semestre. Caso você corte, você fica com um horário a mais aí na sua agenda na semana. Então, às vezes, você cortou a matéria do primeiro horário, no segundo horário você tem aula normal. E não dá para adiantar nenhuma matéria, tá? Entendi, obrigada. Imagina, perguntaram se pode usar brinco no chat. As mulheres podem, os homens não podem, tá bom? Tem que tirar. Quem usa aparelho no dente? Não, pode ficar com o aparelho, não tem problema nenhum. Pode permanecer com ele, Eu vou trazer mais uma aqui, tá? Que é mais duas tá? coisinhas, na verdade. Eu achei o site aqui, já acho que localizei pra gente, pra mostrar. Já que a gente tá nos últimos 5 minutos da live, eu vou abranger esses tópicos que eu achei importantes, tá? A gente tem alimentação gratuita, tá? A gente oferece janta e também tem lanche para quem não for jantar. Então, vocês vão poder jantar aqui na hora que vocês chegarem à noite. A entrada é às 18h15, tá? A gente tem até às 19h15 para comer, se eu não me engano. Até às 7 podem entrar para comer, isso, perfeito. Então, a gente tem alimentação, é só você chegar cedo que você consegue aproveitar. E também, o site que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Perfeito. Ahn, Aqui, ó, aqui está. Eu abri o de computação, tá? Eu vou mostrar para vocês como chega. Abrindo o site da graduação, vou passar esse link aqui, ó, para quem quiser acompanhar também, que quiser abrir. No site
da faculdade. Vocês só têm que descer aqui um pouquinho a tela, e vocês vão ver o Saiba Mais de cada um dos cursos, tá? Aqui tem a engenharia da computação, você clica em Saiba Mais, desce, 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 e a gente tem aqui a matriz curricular. Então a gente consegue ver o que que vai ter em cada um dos semestres, tá bom? Vocês conseguem abrir aqui e ver. Aqui para frente, para quem tem interesse, né, curiosidade, a gente trata de inteligência artificial, mas começa no 9º semestre, é uma matéria super avançada, gente, então tenham calma para ver inteligência artificial, tá? Demanda muitos outros poréns que a gente precisa passar antes. Então, a gente aborda mais para frente, porque realmente é uma matéria que você precisa ter mais conhecimento. Mas quem quiser tirar suas dúvidas, inclusive dos outros cursos, acesse o site, entra aqui, tem de todos bonitinho aqui estruturado para vocês. Então é só vocês entrarem aqui e consumirem a informação, tá bom? Acessem o link que eu mandei, é só vocês entrarem que tá tudo aqui. Tem mais algumas perguntas. Lista de chamada que acontece no vestibular. Gente, até bater 40 pessoas entrando, eles vão chamando, tá? Então, vão chamar, não deu 40, chama o próximo e assim vai indo, tá? Perguntaram se quando eu fiz a prova e passei, se eu cheguei a gabaritar. Não. Vou até falar, viu? Para biologia foi uma tristeza na minha época. É um desabafo aqui, bem sincero. Não gabaritei, não gabaritei nem a redação e nem as questões, tá? Teve as questões que mais valiam, que foi o que eu foquei, inclusive como a Mariana deu de dica aqui, que eu foquei com física e matemática, e foram as que eu mais acertei e mais tive nota, e a redação também eu fui bem por um milagre, porque eu não era boa de redação, não sei o que aconteceu nesse dia aí, mas deu certo, e eu entrei. As provas, os temas, seria estudar somente se Claro, pode responder, se mostrar de acordo com a área que deve focar. Gente, posso só... Ai, desculpa. Uma dúvida do João, eu acho. João Vitor. João, não precisa de nenhum conhecimento prévio, tá? Tipo, você entra aqui e eles te ensinam tudo, e eles te dão tudo uma base. Aqui é bem grande a infraestrutura, né? Tanto intelectual, né? Tanto física. Então, eles têm laboratório de computadores, tem bastante estrutura mesmo para você que começa do zero. Tipo, eu comecei do zero mesmo, e tô aqui aprendendo, igual eu acho que todo mundo aqui, igual todo mundo da faculdade. Então, não precisa de nenhum conhecimento prévio. Isso. Inclusive, até, tipo, não só conhecimentos prévios da área de engenharia da computação, nesse caso que você perguntou, mas, tipo assim, eles têm um apoio mesmo de matérias básicas, até do ensino médio. A gente tem um site lá que vocês, quem for fazer os cursos vai conhecer, que é o Moodle, e lá tem, tipo, tem aulas, tem vários apoios, até para, tipo, dificuldades mais básicas, tipo, de bases de matemática e tudo mais. Exatamente. A galera perguntou de... Tem uma pessoa, né, que não possui o braço. Dica que o Felipe deu também, fala com a VUNESP, tá bom? Como são eles que aplicam a prova, eles conseguem te dar com mais assertividade o que eles vão permitir ou não, tá? A faculdade tem algum projeto de apoio psicológico? Tem, gente. Tem, eu não vou saber escrever com tanto detalhe, mas a gente tem também, tá? E tem, inclusive, rodas. A gente tem um projeto aqui chamado Pense Bem, que é focado, inclusive, na saúde mental dos alunos, com várias descontrações, enfim, a gente tem muita coisa. Bom, gente, perguntaram de calça sarja, desde que seja preta, tá bom? É a regra. Pode usar salto? Não recomendamos, normalmente a gente vende tênis. Gente, tem muita pergunta. Tem muita subida também, tá? Que veio de salto aqui, você vai acabar com o seu pé do tamanho de uma bolha. Não venha de Vai salto, você não vai conseguir subir, vai chegar aqui com o pé doendo. Não venha de salto. A maior dica, a gente tem uma ladeira que, assim, não tem como você falar que você não anda pelo menos uns 10 minutos todos os dias. Entendeu? É obrigatório. Se você quiser chegar na sala, você tem que andar esses 10 minutos todos os dias. Não tem como. É o cardio obrigatório, né? Todos os dias. Bom, gente, teve muitas perguntas hoje, foi muito legal poder interagir com vocês. Vocês já estão sabendo que a gente tem uma live, outra live, né, em breve, que a gente vai poder detalhar mais sobre o nave. Esperamos, inclusive, já trazer a resolução de 2025.2 para vocês, que ela está em andamento. Tem resolução em andamento, tem resumo em andamento, tem uma série de coisas que estão sendo feitas e
O Felipe respondeu aqui. Tem uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas para poder chegar até vocês. E a gente espera poder ajudar. Então, tem lá, nem sempre vão ser nós 4 aqui. Nosso grupo é formado aí por mais de 20 pessoas, que todos os dias ali estão fazendo alguma atividade para tentar ajudar vocês. Fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui no chat. A gente tem um e-mail do Nave também. Então, caso vocês encontrem alguma coisa que vocês viram que está errado ou que precisa ser arrumado, podem ficar à vontade para poder contatar a gente. Assim que der, a gente responde, né? E ajusta. E se não tiver um de nós 4 aqui, vai ter outro integrante do grupo. A gente tá todo mundo aí seguindo pro mesmo propósito de tentar ajudar vocês, porque um dia a gente já teve no lugar de vocês e a gente sabe como é difícil. E a gente espera aí que vocês tenham uma ótima jornada até o dia 2. Dia 2, né? Correta a prova? Deixa eu confirmar aqui para não falar coisa errada. Até o dia. Isso. 2 de novembro, para vocês fazerem uma prova excelente. A gente se encontrar aqui semestre que vem. Beleza? Mais alguma coisa? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Dá um tchauzinho aí, gente, do Nave. Bom, gente, eu vou deixar um abraço para vocês, tá? Espero que todo mundo tenha conseguido tirar suas dúvidas. E também peço que fiquem ligados no grupo do WhatsApp, no nosso Instagram, porque também a gente vai fazer a divulgação das nossas próximas lives. Então se mantenham inteirados, tá bom? Porque vai ter próximos encontros, encontros falando de física, encontros falando de biologia, encontros falando de redação. Então vai ter encontro ainda. Então se mantenham atualizados. Mais demais, um abraço e boa sorte para todo mundo, tá bom? Espero ver a maioria das pessoas que estão aqui na live presentes aqui no corredor. Então, um abraço, gente. Boa sorte. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, Até, gente. gente. Boa sorte. Eu, gente. Vocês conseguem parar a gravação aí, gente? Quem começou a gravação Vou do parar aí, Nave? calma aí. Bora.